Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar aqui em culto, entregando, ó Pai, aquilo que nós temos de mais precioso ao Senhor. Nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção, nós dedicamos, ó Pai, o louvor, a honra e a glória que nós temos ou possamos ter ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, por meio de Jesus, através do Espírito Santo, e clamamos que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor confirme a Tua palavra em nosso coração, de modo que ela seja eficaz, de modo que ela seja eficiente, de modo que traga mudança, ó Deus, tudo isso para a glória do nome do Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós servimos ao Senhor, ó Pai, nesta noite nós nos entregamos em dependência e te pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Se o nosso coração estiver duro por qualquer motivo que seja, que o Senhor venha quebrantá-lo. Ó Deus, que o Senhor venha tornar aqui corações de pedra em corações de carne, para que venhamos ouvir a Tua voz, ó Pai, e sermos trabalhados no íntimo pelo Teu Espírito, pela ação maravilhosa do Senhor, que nos conduz por um caminho reto, ó Deus, um caminho de salvação e de transformação. Ó Deus, nós clamamos também, ó Pai, por pessoas que neste momento podem estar sendo alvo do inimigo, nas ruas, nas casas, em qualquer lugar que seja, nós clamamos por essas vidas, que o Senhor desfaça com o poder da morte, que tem tentado ceifar vidas, ó Pai, que não conhece o Teu nome. Ó Deus, nós clamamos por essas vidas, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha agir com a Tua misericórdia. Ó Pai, que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho redentor, ó Pai, e que elas não, ó Deus, tapem os ouvidos, ó Deus, mas que elas ouçam, elas acolham a Tua palavra em seu coração, ó Pai, e o Teu Espírito Santo as convença do pecado, e elas se arrependam, e elas tenham as suas vidas transformadas, ó Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós sabemos do poder transformador do Evangelho, por isso nós clamamos por essas vidas, para que este Evangelho as alcance, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, por famílias que neste momento possam estar sendo destruídas pelo poder do álcool, pelo poder das drogas. Nós clamamos pela Tua misericórdia, que o inimigo não venha dominar sobre essas famílias, ó Pai, mas que em nome de Jesus o Senhor proteja. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha dar discernimento a esses líderes das suas casas, para que eles não sejam dominados pelo vício, pelo ódio, pela raiva, pela violência. Ó Deus, que o Senhor também proteja essas crianças, ó Pai, de toda influência maligna, ó Pai, dos vícios, toda a violência dos seus responsáveis, dos seus pais, de amigos. Ó Pai, guarda essas crianças, ó Pai, que elas se sintam protegidas e acolhidas pelo Senhor, ó Pai. Nós te pedimos que toda e qualquer potestade do inferno, ó Deus, que foi enviada para causar a morte aqui na região de Contagem, ó Deus, na região metropolitana, nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, envia os Teus anjos, ó Deus, e desfaça com todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor manifeste o Teu poder. Nós não queremos, ó Deus, o espírito de morte rondando a nossa região, os nossos lares, os nossos familiares, mas nós profetizamos vida, profetizamos salvação, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e nós rejeitamos a ação do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Amém. Eu estou resistente, mas eu vou falar assim mesmo. Eu queria que a gente ficasse mais perto. Quem puder, eu queria que você chegasse para frente. Não quero ninguém sozinho.
queria que, se possível, se o Espírito Santo te falar aí de alguma forma, você ouça, não resista. Vamos ficar bem pertinho aqui, bem unido, né? Para que a gente não seja como é que se diz, uma brasa longe umas das outras, mas a gente fique perto e o Espírito Santo vem aquecer com o fogo sobrenatural. O fogo não pode ser fogo estranho, tem que ser fogo do Espírito. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que nos diferencia do mundo. Depois que eu lancei o tema, que eu fiquei pensando, né? O pessoal vai pensar que eu vou falar do carnaval, mas não é não. Eu que eu lancei o tema, eu falei assim, nossa, ficou parecendo que eu ia falar de carnaval. Se parecer também, não tem problema não. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós temos aqui um texto conhecido, que fala sobre uma aliança feita entre Deus e Abraão. Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Agora vamos ler Gênesis 17, 9. Gênesis capítulo 17, versículo 9. Disse o Senhor a Abraão, né? De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Nós temos aqui, irmãos, algo bem interessante. O Senhor, ele vem ao encontro de Abraão, antes Abrão, né, até mudou o nome dele, e faz uma aliança com ele, conhecida como a aliança abrâmica, a antiga aliança. E a partir dessa aliança aconteceu muita coisa. Abraão, ele sai da terra, ele obedece, e o povo, a partir dali, ele vai se formando, né, através dos seus filhos, seus netos. E no decorrer da história nós vemos que o Senhor forma realmente uma grande nação, a nação de Israel. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, também conhecido, esse mais conhecido do que os outros, que a gente lê todo mês. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aqui nós já temos o texto da nova aliança. Inclusive, o próprio Jesus disse isso, né? Acredito eu, para não ficar nenhuma dúvida, né? Aquele momento ali, ele sela algo muito importante. E, nesse texto, o Senhor também vem ao encontro do seu povo, só que através de Jesus. Então, Deus, ele vem, assim como aconteceu com Abraão, Deus veio ao encontro de Abraão, que a gente leu em Gênesis. Deus, ele vem ao encontro do seu povo por meio de Jesus e faz uma aliança com esse povo. No caso, nós somos esse povo, né? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Será que existe uma diferença entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus?
Será que a gente já parou para refletir que existe uma diferença? E qual é essa diferença? Vamos ler Êxodo, capítulo 11, versículos 6 e 7. Êxodo, capítulo 11, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Agora vamos ler Mateus 25, versículo 31 a 34. A gente percebe que a gente está envelhecendo quando a gente começa a olhar as letras longe e não enxerga. Olha que legal. Nem de óculos. Nem de óculos está resolvendo, Cida. Mateus 25, versículos 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em um trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Nós vemos pela palavra do Senhor que o Senhor, desde a antiguidade, ele faz sim distinção entre o seu povo e as demais pessoas. E fica claro para nós aqui, né, nessa profecia dita em Mateus, que o próprio Jesus também fará distinção entre quem é o povo de Deus e quem não é povo de Deus. No caso da passagem de Êxodo, nos fala quem não são os filhos de Deus, quem não é povo de Deus. Era o povo do Egito. Né? Dentro do exemplo que nós temos aqui, o Egito era considerado um povo que praticava iniquidade, um povo que tinha outros deuses, não servia ao Deus verdadeiro, né? Ao Senhor nosso Deus. Então, aquele povo do Egito, eles não estavam debaixo do favor de Deus, mas Israel estava, porque Israel era povo de Deus. Né? Em Provérbios 11, diz que a justiça do íntegro endireita ou endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. O ímpio, ele já está fadado ao fracasso. Quem não é povo de Deus, ele já tem um futuro infeliz. Ele já tem um futuro voltado para a perdição. Assim era o povo do Egito. O povo do Egito sofreu com as pragas. Quem perseguiu o povo de Israel morreu. Por quê? Eles não tinham o favor de Deus. Então, quem não é filho de Deus, quem não é povo de Deus, está fadado a uma perdição, à perda, ao sofrimento, à morte. Mas e os filhos de Deus? Quem são? Êxodo 33, versículo 16. Tem outra versão que não seja a NVI? Fazendo favor. Êxodo 33,
versículo 16. Diz assim, Moisés, no caso, falando ao Senhor: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Não é porventura, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés aqui, conversando com Deus, eles tiveram um pequeno problema, né? Que o povo resolveu achar que um bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito, né? Não sei nem como que é chegar nessa conclusão, mas a nossa mente humana ela é bem criativa, né? Na maioria das vezes. Mas naquele momento ali que o Senhor está dialogando com Moisés, nós temos um segredo com relação à nossa filiação a Deus. Por quê? Moisés diz algo extremamente fundamental nesse sentido, porque ele entendeu que quem é filho de Deus anda com Deus. Quem é filho de Deus está próximo a Deus. Quem é filho de Deus, o que diferencia do mundo é o seu relacionamento com Deus. E aí, em Êxodo, ele diz isso: não é porventura em andares conosco, ou seja, essa presença, esse cuidado, esse consolo, esse acolhimento, essa exortação. Então, a proximidade com Deus diferencia, faz separação entre quem serve, quem é povo, quem é filho e quem não é. Em Mateus 1, 23, diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, desde Moisés, desde a antiga aliança, nós temos uma mensagem que ensina que andar com Deus é símbolo de um povo que não é órfão. É símbolo de um povo que tem por perto o seu pai. Então, Deus andava com o povo de Israel e eles não abriram mão disso na pessoa de Moisés. Porque naquele momento que tiveram a oportunidade de escolher em seguir o caminho de quem não é povo de Deus, Moisés, como líder daquele povo, virou e falou: não. Porque o que nos diferencia dos demais povos dessa terra é que o Senhor está conosco. Então, a diferença do povo de Deus para quem não é povo de Deus é que nós vivemos a presença de Deus. E aqui em Mateus é muito interessante porque o Filho de Deus, ele vem através de Maria e ele seria conhecido como Deus conosco, Emanuel, a presença de Deus. Então, desde o início do cumprimento da profecia, nós vemos que Deus faz algo muito importante. Deus mostra que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Então, através de Jesus, nós vemos que nós devemos fazer diferença, nós devemos entender a diferença de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou o poder de serem feitos filhos de Deus, ou se chamarem filhos de Deus. Então, quando nós entendemos que Jesus, ele veio em cumprimento de uma promessa, e desde o início do cumprimento dessa promessa, ele revela e é revelado
que a presença de Deus é algo fundamental para o seu povo, né, nós começamos a entender que existe uma relação, existe um propósito. E aqui em João, o Senhor traz para nós que o direito que nós temos de sermos chamados filhos de Deus está vinculado ao cumprimento dessa promessa. Porque assim como aconteceu com o povo de Israel, que andava com Deus e Deus andava com eles, o Deus conosco, o Emanuel, o Jesus, o Cristo, está conosco. Ele habita em nós. Então, isso faz diferença entre nós e o mundo, porque Jesus habita em nós. Mas quem somos nós? Aqueles que recebem e creem. Então nós vemos que, pela fé, Abraão escolheu andar com Deus, porque Deus vem ao encontro de Abraão e diz que havia uma promessa, de que o Senhor faria dele uma grande nação, só que ele teria que sair da terra, ele teria que obedecer, ele teria que crer, mesmo não vendo, ele teria que andar em direção a Deus, ao que Deus tinha para ele. Em Moisés acontece o mesmo, porque Deus vem ao encontro de Moisés e diz: Moisés, vocês precisam marchar. Vocês estão no meio do deserto, não parece que é bom, parece difícil, é duro, mas vocês precisam marchar. E o que Moisés diz? Pela fé, o Senhor tem que ir conosco. Porque o que faz diferença entre nós e os demais povos que estão morrendo é andarmos com o Senhor está conosco. Então, pela fé, Moisés escolheu andar com Deus. E nós, o que nós devemos fazer? Como diz em João 1,12, pela fé, nós devemos escolher andar com Deus. Porque quando nós cremos, quando nós recebemos essa profecia, esse ensino, o Evangelho de Cristo, nós estamos escolhendo andar com Deus. Nós estamos escolhendo sermos feitos filhos de Deus pela fé. Então, Abraão escolheu andar com Deus, Moisés escolheu andar com Deus, e eu e você, o que nós temos que fazer? Escolher andar com Deus, estar perto dEle, do cuidado, da proteção. Isso é algo que nos diferencia, a nossa escolha por andar com Deus. Outro ponto importante, além desse processo de salvação que nós temos prometido pelo Senhor e cumprido por Ele mesmo através do Cristo, é que nós, como filhos de Deus, não podemos trilhar o caminho de qualquer jeito. Porque o povo de Israel, quando eles caminhavam no deserto, eles foram ensinados por Deus a se portar de determinada maneira. Eles precisavam seguir as orientações. Porque se você é filho de Deus, você não se porta e não anda como alguém que não é filho de Deus. O seu filho é de carne, no meu caso, a Esther e a Lídia, eles não podem andar de qualquer jeito. A Raquel disse algo esses dias, quando nós estávamos em viagem, que eu achei bem interessante. Não perguntei de onde que ela tirou isso, mas isso tocou muito no meu espírito, que teve uma ocasião que nós precisávamos sair e a Esther iria com uma outra família para um outro lugar. E ela teve uma conversa com a Esther, porque geralmente a gente anda junto, nossos filhos não andam sozinhos, mas ela falou com a Esther que aonde a Esther estivesse, ela seria representante da nossa família. Então, ela tinha que entender que ela não estava ali por conta própria, fazendo o que ela queria, agindo da forma que ela achasse melhor, mas ela deveria estar ali refletindo que ela era representante da nossa família. E mais que isso, ela era representante de Jesus. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos de alguém importante, nós não nos portamos de qualquer forma, porque nós somos representantes do Pai. Nós somos representantes de um reino, nós somos representantes de uma família. Então, nós não podemos achar que nós vamos ter atitudes que afetam apenas a nossa imagem, apenas o nosso nome, porque nós levamos um nome muito importante, o nome do Pai.
Então, se somos filhos, nós, por direito, podemos dizer que nós somos filhos, nós também somos representantes dessa família. E eu achei isso muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz o seguinte: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O processo de santificação, meus irmãos, é separar o puro do impuro, o justo do que não é justo, abrir mão do que é errado. Mas como que isso acontece? Quem diz para o filho o que é certo, o que é errado? Os pais. E quem nos diz o que é certo e o que é errado? O nosso pai. Você tem um pai. Então, se você tem dúvida com relação a alguma coisa, nós precisamos entender que o nosso pai nos indica qual é o caminho correto a seguir. O processo de santificação que o Senhor pede de seus filhos, que vem desde a época do povo de Israel, é embasado na sua palavra. Porque a palavra que nos santifica, nos mostrando onde nós estamos errando. A palavra do Senhor, ela traz santificação, porque ela nos orienta, ela nos acolhe, mas também nos exorta. E através da oração, como nós lemos aqui em Timóteo, nós temos uma ação do Espírito Santo que nos move em direção ao que é justo, ao que é correto, nos conduzindo nesse processo de santificação. Então nós não estamos sozinhos. Às vezes nós estamos como crianças em ambientes estranhos, achando que nós estamos sozinhos, mas nós temos uma orientação, nós temos a palavra de Deus, que é o trilho que nós devemos seguir, e nós temos o Espírito Santo, ao qual nós podemos pedir ajuda através da oração. Então nós não podemos abdicar, abrir mão da palavra do Senhor e da oração, porque somente através da palavra do Senhor, que é o trilho, e da ação do Espírito Santo, através da oração, nós conseguiremos trilhar o caminho de santificação. Tudo que o Senhor fez é bom. O próprio Paulo diz isso aqui a Timóteo. Porém, tudo foi criado com uma finalidade, meu irmão. Às vezes a gente acha que pode pegar um texto da palavra, né, e transformar aquilo ali numa doutrina, né? Não, mas eu posso fazer tudo, porque o Senhor fez tudo e tudo era bom. Tudo que o Senhor criou é bom. Mas o Senhor criou as coisas com uma finalidade, com um propósito. Quando nós desviamos o propósito, a finalidade, nós estamos errando. Então, o nosso cuidado deve ser que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso pegar o meu carro e sair em alta velocidade. É lícito. Ou seja, eu consigo fazer isso. É factível. É possível de ser feito. Mas convém. Eu posso fazer uso de drogas. Posso. É factível. É lícito. E hoje tem vários tipos de drogas que são permitidas por lei, inclusive. Mas convém? E eu não entro nem no detalhe, porque se a gente for procurar na palavra, a gente não vai achar maconha. A gente não vai achar crack. Mas eu chamo a atenção para algo. Qual que é a nossa intenção, a nossa motivação, o nosso desejo, a nossa expectativa, quando nós fazemos uso dessas coisas? Aonde está o nosso coração? Que necessidade nós estamos tentando satisfazer? Qual alegria nós pretendemos ter? A santificação é a presença e a ação de Deus em nós. E se nós fazemos uso do direito de João 1,12, ou seja, nós falamos que somos filhos de Deus,
O reflexo de alguém que é filho de Deus é ter a vida de Cristo em si. Se nós somos realmente filhos de Deus, nós precisamos refletir sobre isso. A nossa vida reflete a vida de Cristo. A nossa vida fala sobre Cristo. Porque o que nos diferencia do mundo, dos demais povos, além de andar com Deus, é se nós estamos escolhendo nos santificar a Deus. Porque a santificação é a separação da prática do mundo. O que o mundo anda praticando? Aí eu falei que eu ia falar do carnaval. Hoje, o que o mundo está praticando? A festa da carne. Achei muito bonitinho eles estar explicando o que era a festa da carne. Nem eu sabia tão bem explicado, porque ela viu na célula Anima Kids. Ela aprendeu na célula. Eu já ia dar uma nela. Ela falou assim, ó, filha, ó, você pesquisa direitinho que é carnaval, nós vamos conversar. Ela falou, não, pai, eu sei. É isso. Eu falei, de onde você tirou isso? Ela falou, aprendi na célula. E o que é essa festa da carne? A gente sabe, as pessoas saem para pular, para cantar, para beber, para fazer diversas coisas. Mas essa mistura, essa alegria, ela está embasada em quê? Em uma satisfação do mundo, em uma satisfação humana, é uma satisfação da carne. E a carne, ela é enganosa. Um dia nós estamos felizes e exultantes, no outro a gente está acabado, destruído, quase em depressão. Um dia nós estamos motivados e com vontade de fazer, de realizar, de salvar o mundo. No outro dia a gente não quer nada, a gente quer ligar uma série, ficar ali quietinho, não quer nem que toque a campainha. Num dia a gente tem certeza que vai dar tudo certo, que não importa o que acontecer. Se você for mandado embora, você abre uma empresa, se o carro quebrar, você compra outro, e se você adoecer, você toma remédio. No outro dia, nada que faz te põe para cima. Não sei, estou com medo. Porque o nosso coração é enganoso, e quando nós deixamos nos dominar pelo que o nosso coração quer e acha que é certo, nós vivemos essa montanha-russa de sentimentos e de emoções que nos conduz ao quê? À perdição. Porque esse é o caminho dos ímpios. O ímpio segue o seu próprio caminho, o ímpio faz o que ele quer, o ímpio faz o que ele dá na telha, na cabeça, mas nós somos guiados pela palavra. Nós somos direcionados pelo nosso Pai, nós somos acompanhados, nós somos cuidados, porque nós somos filhos de Deus. O que nos diferencia dos demais povos é que nós escolhemos nos santificar. Nós escolhemos isso, sermos separados. Mas tem mais uma coisa que nos diferencia. Mateus 25, agora dos versículos 34 a 41. Mateus 25, capítulo 25, versículos 34 a 41. Diz assim, em continuação ao texto que nós estávamos lendo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos,
apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A palavra é dura, mas é a palavra. Como nós havíamos lido antes, né, o Senhor faz diferenciação entre quem é o seu povo e quem não é. E nesse ponto aqui tem algo muito importante para nós, porque algo que diferencia quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, quem é povo de Deus e os demais povos, é que nós praticamos o que o Pai espera que nós pratiquemos. Então não adianta a gente se enganar e falar assim, não, mas já tem muita gente fazendo. Eu não preciso fazer. Já tem muita gente, né? Quando alguém bate na sua porta, você já tem até resposta, né? Você conhece a Legião da Boa Vontade? Você conhece o Testemunho de Jeová? Não, você tem que falar assim, ó, você conhece Jesus? Porque eu tenho Jesus e eu vou te apresentar o pão. Aí você entrega o pão, está vendo aqui esse pão aqui? Ó? Eu tenho algo muito melhor. Mas não pode deixar de dar o pão. Porque a pessoa que está com fome, ela está com fome. A pessoa que está com sede, ela está com sede. Quem está sem condição de se vestir, está sem condição de se vestir. Então, salvo algumas exceções, nós devemos entender que quem é filho de Deus, ele tem que ter uma prática diferenciada. Eu não posso me amparar na justificativa de que, mas eu não sei o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro. Não importa. A responsabilidade é dela. A partir do momento que você entregou algo para alguém, né, como nós fizemos muitas vezes em viagens missionárias, em ações sociais que nós fazemos pela igreja, quando nós fazemos algo por alguém, a partir do momento que a pessoa recebe aquilo ali, a responsabilidade é dela. Porque saiu das minhas mãos e está sobre as mãos dela. O compromisso dela com aquilo ali é ela e Deus. Lógico, se você não foi impulsionado ou foi impedido por Deus de fazer alguma coisa, meu irmão, amém, está na bênção. Você não vai prestar conta para nós, não, você vai prestar conta ao Senhor, então fica tranquilo. Agora, será que o Espírito Santo não está te movendo e você está sendo teimoso? Então, nós não podemos usar de desculpas para impedir que nós façamos aquilo que o Senhor espera de nós. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo traz algo muito interessante para o seu discípulo Tito. Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, ou seja, a graça, ela se manifesta a nós. O Senhor, Ele nos deu algo de presente. Ele se manifestou através do Cristo, Ele mudou a nossa história, Ele mudou o nosso coração, Ele mudou o nosso futuro. Mas essa mesma graça, ela traz algumas instruções. Além de renunciar à impiedade, nós já falamos sobre isso, ela nos instrui a nos portarmos de maneira justa e piedosa. E o que é agirmos de forma piedosa? A piedade nada mais é que a prática da compaixão. Nós somos movidos de compaixão, nós somos movidos por algo que o Senhor coloca em nosso coração. Porque a bondade não vem de nós. Não pense porque você faz o bem a alguém que isso vem de você. Porque nós naturalmente somos egoístas. Naturalmente. E isso não é um privilégio só meu. Naturalmente, a nossa natureza humana, meus irmãos, ela é inclinada ao pecado. Porém, como somos filhos de Deus, o Senhor nos move através do Espírito Santo de maneira que nós nos portemos de uma maneira justa e piedosa, com compaixão.
Então nós devemos olhar para as pessoas e nos compadecer, como Jesus se compadecia. A palavra diz, em algumas passagens, que Jesus olhou e teve compaixão do povo, teve compaixão da mulher, e ele agiu com base nessa compaixão, no sentido de entender a necessidade do outro, entender a dor do outro, e se mover em direção a essa pessoa. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos nos portar de maneira indiferente, porque isso é injusto. Quando somos filhos de Deus, nós devemos portar de maneira justa, né? E o justo é o quê? Se Deus te deu algo, o justo é você podendo você compartilhar. Se você estiver num deserto, e estiver com uma pessoa que você gosta, e ambos tiverem sede, e você tem uma garrafinha de 500 ml, o que você faz? Você toma a garrafinha toda, ou você compartilha com a pessoa? Essa resposta é fácil. E se você estiver com a pessoa que você não gosta? E se você estiver com a pessoa que já tomou a garrafinha dela? Exatamente. Se nós agirmos na nossa humanidade, nós vamos agir de forma egoísta, mas você é filho de Deus, então haja de maneira justa e piedosa, porque isso convém a quem é o povo de Deus. Nós não somos como os demais povos, como o povo do Egito. E, irmãos, nós precisamos falar isso, porque o mundo está olhando para nós e não está vendo diferença. Nós precisamos entender essas coisas. Parece simples, parece bobo, mas não é. É a palavra do Senhor. E ela nos ensina que nós, pela graça que é manifesta de forma a nos salvar, nos instruindo a renunciar à impiedade, para que nós nos portemos de maneira sensata, justa e piedosa. Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Vou forçar aqui, se daqui eu vou conseguir ler, quer ver? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu vou falar só da profunda compaixão, porque a mansidão e a paciência ainda tem que chegar lá ainda. É profunda compaixão, meus irmãos. É algo que tem que vir de Deus, que você tem que deixar Ele gerar em você. Não é algo normal. Não é uma coisa assim, ó, nossa, você está vendo a situação de emergência, não tem outro ali, não tem jeito, então tá bom, vou ajudar. Não, é profunda compaixão, é você entrar na realidade do outro. Está todo mundo ali, ó, ignorando, está todo mundo achando que não tem nada a ver, que não pode fazer nada, e você vai lá e fala, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu sei que eu preciso fazer, porque eu sou filho do Senhor, eu sou povo escolhido e separado e diferente, me ajuda, o que eu posso fazer? Isso é se compadecer. Porque se você não tiver como ajudar, mas Deus te escolheu para ajudar, Ele vai dar o recurso na sua mão. Se for preciso, Deus vai fazer um milagre por você e pelo outro. Mas nós temos que nos dispor com profunda compaixão. E nós precisamos nos revestir disso, porque nós, como povo de Deus, precisamos ser diferentes, irmãos. Nós precisamos nos distinguir do restante do povo. Nós precisamos, é necessário. A santificação
e a purificação que o Senhor pede de nós, ela tem qual finalidade? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22. 1 Pedro 1, versículos 21 e 22. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E aí eu te falo, para que o Senhor está trazendo purificação e santificação em nós? Para o amor fraternal. Nós precisamos nos deixar sermos alcançados por esse amor que vai em direção ao outro. Um amor que não apenas nos preenche, nos satisfaz, nos faz diferente, mas que nos leva em direção ao outro. Nós não fomos chamados para manifestar a justiça de Deus. Que às vezes a gente confunde, né? A gente acha que a gente está aqui na terra para manifestar a justiça. Então, nós vamos lutar por todo mundo e nós vamos tornar o mundo um lugar melhor na marra. Nem que a gente tenha que matar um bocado. Não, nós não estamos aqui para manifestar a justiça de Deus. Nós lemos aqui, o próprio Jesus diz que Ele vai manifestar a justiça quando Ele se separar. Ele vai manifestar a justiça dele. O que nós temos que fazer é revelar Jesus às pessoas. Porque se nós manifestarmos a justiça, nós vamos manifestar qual justiça? A nossa. O que nós queremos, o que a gente acha que é certo. E, por vezes, usando a Bíblia ainda. Como muitas seitas fazem. A maioria das seitas, eles usam palavras ditas divinas para justificar os seus atos, por vezes, atos terríveis. Mas nós devemos entender que nós precisamos revelar a Cristo através do amor, através da compaixão, através da piedade. E se Deus quiser manifestar a justiça dele, deixa que ele faça isso. Nós temos que preocupar em revelar o Cristo, a salvação, o Evangelho, e tentar tirar as pessoas do inferno, e não mandá-las para lá. Às vezes dá vontade de mandar, mas não pode. Não pode. Se alguém não te falou isso, eu vou falar aqui. Dá vontade, mas não pode. O nosso objetivo com o Evangelho do Cristo, o nosso Redentor, é arrancar essas almas do inferno. Então, quando você vê uma situação dessa, como o carnaval, meu irmão, não tenha nojo das pessoas. Não tenha raiva das pessoas. Você pode ter nojo do pecado. Você pode ter raiva do pecado. Mas as pessoas, elas são carentes da salvação em Cristo, assim como nós. A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A única coisa que nos diferencia dessas pessoas é que nós encontramos salvação, estamos em processo de santificação, e isso precisa nos levar em direção a elas. E não causar repulsa. O que nos diferencia é que nós escolhemos praticar o que Deus ordena. Então, eu queria trazer aqui um pequeno resumo para a gente guardar sobre o que nós falamos, o que nos diferencia do mundo. Pode colocar para mim, o Pedro. Acho que tem um slide aí. Não sei se estava colocando. O que nos diferencia do mundo é que o Senhor manifestou sobre nós uma salvação. Uma salvação que parte de Deus, então ela é divina. Não é algo
que nós possamos fazer por nós mesmos ou pelo outro. A salvação, ela partiu de Deus quando Ele enviou Jesus para morrer por nós. Além disso, ela é suficiente. Não tem nada que nós possamos fazer em substituição ao que Jesus já fez. Porque a salvação através do Cristo, ela é suficiente. Por isso que quando nós fazemos a oração de confissão, você pede para a pessoa repetir que ela está recebendo Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador. Por que é suficiente? Porque basta. É algo que você precisa, mas é só isso que você precisa. Porque o preço já foi pago. E ela é definitiva. Nós somos salvos de uma vez por todas. Nós não somos salvos aos pouquinhos. À medida que eu vou fazendo o bem, eu vou sendo salvo. Não. O sacrifício de Cristo foi definitivo, feito uma vez por todas. Por isso que a palavra diz que não é mais necessário o sacrifício de animais, porque o cordeiro foi morto em sacrifício pelo nosso pecado, mas ele ressuscitou. Além disso, nós precisamos entender que há um processo de santificação. A santidade, ela é, vou ter que ler aqui, individual. A santificação é você com Deus. Nós não temos o poder de santificar os outros. Porque a santificação, ela vem de Deus através do Espírito Santo sobre a sua vida, quando nós nos decidimos por andar com Ele e nos portar de maneira diferente, seguindo a sua palavra. E isso é feito através da oração, porque nós precisamos dessa ajuda de Deus. Não pense que você se esforçando muito, você vai ser uma pessoa boa e vai agradar a Deus. O nosso esforço deve ser em agradar a Deus, mas sem a ação do Espírito Santo, essa sua obra é palha. Porque quem deve te mover em direção à obediência é o Espírito Santo. Então, sempre que você se deparar com um pecado na sua vida, ore. Ore ao Senhor. Primeiro se arrependendo, porque você já enxergou que é pecado, está errado, então você tem que se arrepender mesmo. Mas em se arrependendo, você busca a ajuda do Senhor, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, mas ele é o nosso guia. Então não se abstenha de entender isso, que nós precisamos da ação da palavra e da oração. Além disso, nós precisamos agir com piedade, e aí a gente parte para o coletivo. Nós saímos do âmbito individual e vamos para o coletivo, na medida que nós olhamos para o nosso irmão. Nós olhamos para a comunidade, nós olhamos para o próximo, nós olhamos para o mundo, sabendo que nós temos a salvação, estamos sendo santificados por Deus e levamos essa mensagem. Então, quando nós entendemos isso, nós agimos com amor entre irmãos, revelando um amor que está em nós do Pai. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que existe um ciclo. Um ciclo que eu chamei de ciclo do amor. O amor de Deus, que nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou para que nós possamos ir em direção ao nosso próximo. Nós não podemos esconder essa mensagem. Nós temos ferramentas, nós temos instrução e nós temos a mensagem. Então, quando nós tivermos oportunidade, nós temos muitas, mostre para as pessoas que você tem uma mensagem. Dentro das células, na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, com seus vizinhos. Meus irmãos, nós temos algo que nos diferencia do mundo. Nós temos algo muito precioso e as pessoas lá fora estão correndo atrás disso, mas elas nem sabem o que é. Então elas tentam se satisfazer com os prazeres da carne, tentando se completar. Mas quando nós entendemos que nós temos essa mensagem, que Deus nos alcançou,
que Deus nos mudou, que Deus está nos santificando e que nós somos salvos, nós podemos ir em direção das pessoas com a resposta. Novamente eu vou ler o Êxodo 33:16, que diz assim: pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que te diferencia do mundo, meu irmão, é a sua proximidade com Deus. O que diferencia a sua família do mundo é a sua família andar com Deus. A sua satisfação, a minha satisfação e realização não está neste mundo. Porque nós não somos ímpios. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos povo de Deus. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça neste momento. Senhor, nós, como filhos do Senhor, ó Pai, nós clamamos a Tua misericórdia para que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra produza frutos em nós. De maneira que nós venhamos ter convicção da salvação definitiva e suficiente através do Cristo. Que nós venhamos, ó Pai, decidir por andar contigo num processo de santificação pela Tua palavra e a ação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e que nós venhamos confiar no Senhor, de modo que nós possamos refletir o Teu amor aos nossos irmãos, à nossa família, aos nossos amigos, ó Deus, ao nosso próximo, levando um evangelho, mas também sendo obediente, nos compadecendo. Ó Pai, que em nome de Jesus, nós venhamos ouvir a voz do Espírito e não endurecer o nosso coração. Ó Deus, que o Teu amor nos domine. A Tua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, por isso nós te pedimos que o Teu amor nos domine, e nós não sejamos dominados pelo medo, porque nós somos filhos de um Pai presente, nós somos filhos de um Pai que nos ama, nós somos filhos de um Pai que nos acolhe. Ó Deus, que o Senhor venha nos fazer sentir filhos, verdadeiramente filhos, definitivamente filhos, e que essa convicção nós possamos levar ao mundo, e mostrar ao mundo que nós temos a resposta, a salvação do inferno e do pecado através de Jesus. E é em Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Quem quiser o resumo, são quantas horas? 9 horas vai sair um resumo nas redes sociais, vocês podem consultar. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, a família de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém.